11 minutos agora para as 8 da manhã desta segunda-feira. A gente segue o nosso Rádio Café atualizando as informações por conta das chuvas aqui no município. E agora a gente vai conversar com o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri. Peri, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Café. Muito obrigado por atender o nosso pedido. E antes da gente começar a entrevista, deixa eu agradecer a Defesa Civil pelo trabalho que tem feito, agradecer pela carona ontem, tendo em vista que nós ficamos a pé por conta da chuva. Vocês têm feito um trabalho fantástico mais uma vez e acredito que a população toda é muito grata por tudo isso. Ô Guilherme, bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo. Primeiro é um prazer ter um amigo junto conosco aí nessa lida, né? E a gente fala já de longa data, né? A imprensa tem um papel fundamental na proteção das pessoas. A informação que você leva, que é uma informação de qualidade, que é uma informação antecipada, ajuda as pessoas a se protegerem. Então nós que agradecemos o trabalho de vocês, a informação de vocês que é levado todo dia, né? A todos os rincões, tentando, né? Proteger ainda mais a população. Peri, vamos falar sobre números. Como é que está a situação de Xanxerê hoje? Quantas famílias atendidas, quantas famílias atingidas nesse momento difícil? Então vamos lá, é importante dizer, a Regional de Defesa Civil em Xanxerê hoje, nós temos 5 municípios que foram afetados, né? Xanxerê é o mais afetado com todos eles. Os demais municípios, a exemplo de Ponte Serrada, Passos Maia, Vargião, Lajeado Grande, né? A divisa de Lajeado com Xaxim, onde teve uma ponte que teve um dano. Nós estamos trabalhando hoje com o levantamento de dados. A Defesa Civil do município, né, traz as informações iniciais de mais de 664 residências que foram afetadas. Para que você tenha uma ideia, Guilherme, nós estamos trabalhando aí com mais de 2.000 pessoas afetadas de forma direta e esse número ainda, né, deve aumentar. Por quê? Porque o interior do município foi bastante afetado. Nós tivemos diversas informações de algumas regiões que foram afetadas. O exemplo da linha Vargem Bonita, o colega Medeiros me mandou ontem ainda, que estavam isolados lá, né, porque teve um grande deslizamento e as equipes não conseguiram chegar até lá do município para fazer isso, para fazer a desobstrução. Nesse momento a gente verifica, né, num levantamento inicial, mais de 85 edificações comerciais que foram, né, afetadas pela água. E é importante dizer que essas estruturas sofreram danos gigantes, né? Sobremaneira, por quê? Porque a inundação foi bastante brusca. Você acompanhou, né, Guilherme? Em questão de 30 minutos, a gente vê a água subindo, né, 30, 40, 50 centímetros, afetando de forma direta. Então o dano ainda, né, está sendo verificado. O prejuízo a gente acredita que seja na casa dos milhões. Ontem mesmo, em reunião, né, com a coordenadoria municipal, juntamente com o prefeito e demais autoridades, né, está se levantando os danos e prejuízos e deve ter feito a decretação da situação de emergência nas próximas horas, né, exatamente pela gravidade que está acontecendo, né, e que aconteceu aqui no nosso município. Agora, chama a atenção, além do óbito que nós tivemos, é claro, e eu achei muito pertinente a explicação que a Defesa Civil trouxe pelo acúmulo de chuva num curto espaço de tempo e o que isso representa. A gente não pode relembrar isso, porque a gente ainda ouve muitas pessoas dizendo mas não choveu tanto assim e tal, e aí acabam surgindo especialistas de todo tipo e motivos de todas as causas. Não é por aí a situação, né, Peri? Exato. Assim, é importante dizer, Guilherme, que nós, quando estamos trabalhando com uma quantidade de chuva bastante concentrada, como foi essa, né? Para que você tenha uma ideia, a Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do nosso monitoramento, emitiu 2 alertas meteorológicos. O primeiro alerta por volta das 5 horas e 27 minutos, onde que dizia nas próximas 3 horas nós teríamos chuva concentrada com risco de alagamento. Por volta das 6 horas e 30 minutos foi emitido um segundo alerta, então saiu a questão, né, do alerta amarelo para o alerta laranja, dizendo que nós teríamos uma condição de pancadas de chuva intensa e isolada num curto espaço de tempo. E por que eu estou falando isso, né? É importante a gente entender que quando nós temos uma chuva desse tipo, a bacia do rio Xanxerê, toda ela, não é uma bacia tão grande, mas nós tivemos chuva concentrada em torno de 68 milímetros em menos de 1 hora, mais ou menos em torno de entre 30 e 40 minutos. O que é isso, né? São cerca de 68 centímetros, então se a gente está pensando aí numa régua, são 2 réguas e um pedaço, né? Que tem num metro cúbico, ou seja, você tem 68 centímetros de água dentro disso. Se você pensar uma lâmina d'água aqui na região, você vê o rio subindo. Peri, mas 68 centímetros no rio não faz nada. Não, faz. Por quê? Porque você tem acumulados
dentro da bacia, como teve alguns pluviômetros manuais que mostraram lá próximo da bacia de contenção 120, 130, 140 milímetros. Então você junta todas essas águas que vêm dos afluentes, que vêm dos córregos, que desaguam no rio Xanxerê. Então você soma 68 mais 68 mais 68, você tem uma grande inundação, que a gente teve aqui uma inundação brusca. E o segundo efeito que aconteceu aqui, Guilherme, é importante dizer que é a enxurrada. Então essa inundação brusca fez com que a água pegasse, né, uma elevação maior, rápida, e consequentemente depois ela fizesse, né, o que a gente chama daquele transbordamento e a água correndo, a enxurrada propriamente dito, que foi o que infelizmente arrastou o veículo e ocasionou o óbito. Então, para que você entenda assim, a força da água e a quantidade de água são os fatores determinantes para a destruição nesse momento que aconteceu em Xanxerê. O prefeito esteve junto com a gente às 7 horas da manhã, ele chegou a dizer que a enxurrada de ontem foi quase tão, se não maior do que a de 82, porque ela atingiu mais locais, consequentemente devido ao crescimento da cidade. Agora, eu nunca vi o bairro Sufiate, Vista Alegre, alagamento na 282, que é uma parte alta da cidade. Aí você pega aqui a região do bairro dos Esportes, Nossa Senhora de Lourdes, Leandro. Como explica? Exatamente. O que acontece, Guilherme? É isso que é importante dizer. Você tem uma nuvem que se concentrou a chuva e ela choveu em todo o território de Xanxerê. E a água ela vai ter o seu direcionamento. Então você imagina, essa bacia, para as pessoas que estão nos ouvindo não entendem, o que é uma bacia hidrográfica? É como se fosse uma bacia, né? Onde que você tem os extremos dela. Então, nessa condição, chove nos extremos, elas vão se direcionar para o meio, né? Que é o rio, para o fundo da bacia. Então, quando você fala desse tipo de inundação, você tem uma chuva bastante concentrada que gerou a enxurrada lá no bairro, né, Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Leandro, que toda essa água concentrada num curto espaço de tempo não tem, né, estrutura que aguente essa vazão. Quando o prefeito fala de 82, 83, eu não sei, né? Eu não estava aqui, né? Eu moro em Xanxerê há algum tempo, eu não sou natural de Xanxerê. Mas o que acontece? A gente acredita, conforme os dados que nós temos, que o nosso rio, né, conforme o levantamento da ANA, mostra que o nosso rio é um rio que tem a condição, né, da inundação brusca, né, havendo a condição da chuva concentrada. O segundo ponto, Guilherme, que é importante dizer, além disso, nós temos o risco dos deslizamentos. E aí você vai concordar comigo, SC155. Trabalhamos 3 vezes lá junto com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o pessoal da Polícia Militar Rodoviária, e novamente teve o deslizamento. O que vai resolver ali? Fazer um gabião. Ah, Peri, mas é só fazer isso, né? Não. Para você ter uma ideia, no mês de outubro, 20 dias de chuva, no mês de novembro, 15 dias de chuva. Dezembro eu não peguei ainda, não sei, já me perdi nos dias, né? Então, só para você entender como está difícil fazer essas ações, né? E por quê? Porque a chuva cada vez mais está concentrada no nosso município. Tá certo. Agora, o prefeito até falou sobre essa questão, mas ouvindo da parte técnica fica mais clara. Ontem choveram ligações dizendo que as bacias de contenção haviam rompido, que estouraram as bacias de contenção. Tecnicamente, é possível, não é? A bacia é praticamente nova. Essa estrutura não deve ter rompido desse jeito como estavam falando nas rodas de conversa. Né? O que acontece, né? É importante dizer, a Defesa Civil de Santa Catarina, com um pedido do município, fez um estudo para identificar ações mitigadoras para a questão da inundação em Xanxerê. Dentro desse estudo, a gente trabalhou, né, algumas ações que seriam algumas bacias de contenção, diques, né, e canais extravasores para minimizar isso. Estão sendo executados, inclusive com recursos do governo do estado e parte do recurso do município, as bacias de contenção. E o que é interessante falar isso, né, Guilherme? Hoje a bacia de contenção ela serve exatamente para fazer uma retenção de água por um determinado tempo, fazendo com que a gente tenha, né, essa água demora a chegar naquele ponto e tenha uma vazão melhor. Quanto à questão de rompimento, dano, alguma coisa assim, o que as pessoas devem ter confundido é que a bacia ela chega a um certo limite, que ela, né, vai enchendo e ela chega a um nível que a gente chama o nível de extravasão.
O que é isso? Ela chega a esse momento que ela tem que extravasar exatamente para não ter nenhum dano estrutural, para não ter problema nenhum. E como a chuva de ontem, e o que se mostrou, e quem sabe as pessoas não tinham conhecimento dessa situação, é de que para baixo dela você existe um canal extravasor, você tem uma comporta que você abre e fecha exatamente para regular ela, e você tem um vertedouro. O que é isso? Quando a água chegou naquele limite, para que ela não saia para outro lado, que cause outro tipo de dano, ela verte, ou seja, você tem um controle dessa água sendo vertida direcionado para o rio. Quase como se fosse uma barragem. O processo é o mesmo, né? E aí que nós temos que entender, é uma barragem de vertedouro de vão livre, como é outras barragens que nós temos, várias barragens na nossa região. Acho que uma barragem que o pessoal mais conhece é a barragem São Domingos, que fica muito próximo à rodovia. Aquele barramento que você tem ali é o vertedouro de vão livre. Quando começa, né, a chover em uma grande quantidade, vai fazendo a turbinagem lá da energia e a água passa por outro ponto. Qual que é a diferença dessa? Nós temos ali um canal que você abre e fecha exatamente para manter ou diminuir a quantidade de água que tem dentro da bacia. E chegando no limite, ela transborda. O Peri, e sobre a situação aqui do bairro dos Esportes, na Papa João 23, atrás ali onde vai ser o Ecopark, a gente tem ali também essa situação. E não deu conta, pelo jeito, de tanta chuva. Exato, Guilherme. Assim, ó, é importante entender que aquela bacia ainda não está terminada, né? Aquela ação que a gente veio trabalhando junto com o município dentro de um estudo é que aquele parque ele se torne, né, um parque para atividade da população, para que a população possa utilizar ele, e em situações de chuva ele faça uma reservação de água. Você pode ver que ele não está acabado ainda, né? E aí ele já está fazendo a função dele, mas ainda ele não tem a sua obra concluída, onde que você consiga ter uma gestão completa dessa ação da água. Naquele momento ele fez a ação de controlar, e aí você vai entender comigo que não tem a questão do vertedouro, você não tem, né, a condição disso, ele saiu pela borda e acabou afetando a via ali ao lado do supermercado. Certo. Agora, falando sobre esse processo de reconstrução, geralmente o pessoal fala, vamos decretar situação de emergência. Ontem, na coletiva de imprensa, chegou a cogitar a ideia de decretar situação de calamidade pública em Xanxerê. Existe essa possibilidade? Existe, né? Mas é importante entender, né? Quando a gente fala de decretação de situação de emergência, existe uma portaria, né, a nível da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ela trata exatamente dos critérios para a decretação. E quando a gente fala desses critérios de decretação, ela fala que nós devemos ter, né, para a situação da calamidade pública, né, o dano humano, o dano material vultuoso, né, que é uma condição que a gente tem identificado hoje, e os serviços públicos devem ter sido afetados, né, de forma vultuosa e que ficaram sem o funcionamento por um determinado tempo. E o que a gente tem visto hoje? Tem os danos humanos, tem os danos materiais que são vultuosos, como a gente já identificou aqui no início da nossa conversa, mas as estruturas públicas não foram afetadas. Eu não tenho uma escola que ficou fechada, eu não tenho um serviço, né, de convivência que foi danificado, eu não tenho um serviço de saúde que parou de prestar o seu serviço para que se tenha calamidade. Só para você entender. Se a gente pegar alguns exemplos, vamos pegar os exemplos mais recentes, Taió ficou 28 dias sem poder atender a população na saúde, na assistência social, as escolas foram fechadas, canceladas as aulas e todas as estruturas públicas não conseguiram dar uma resposta. E aí você precisa ter a estrutura estadual também afetada e a estrutura federal também afetada para se ter a questão da calamidade. Então é interessante entender isso. E o que muda? Muda uma nomenclatura, mas a liberação, né, tanto da parte de recursos como a parte, né, de acesso a algumas condições para a reconstrução são as mesmas, né? É importante dizer que já existe um processo de situação de emergência pelo vendaval que foi feito no último dia 16, que está no processo de tramitação, né, para homologação e reconhecimento, e agora deve ser decretado. Então é uma questão técnica que precisa ser definida. A gente entende que existe os danos humanos, os danos materiais vultuosos, mas a configuração toda dela, que trata exatamente da estrutura pública danificada, destruída, né, e com incapacidade de resposta, não teve. Então não se configuraria a situação de emergência, não se configuraria a situação de calamidade pública, mas sim a situação de emergência. Importante pontuar isso porque teve um vereador, inclusive, que chegou a falar sobre essa situação de calamidade pública, então não bate com a realidade técnica do que de fato acontece. E isso acaba confundindo um pouco a população. Peri,
Teve muitos chamados de gente para sair das suas casas, porque a gente ouviu agora há pouco a nossa secretária de Assistência Social, e ela falou que o pessoal do abrigo está fazendo um trabalho muito grande também para atender essas famílias, né? Para você ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros, nas primeiras horas, tinha mais de 110, 115 atendimentos, né, que foram direcionados. A assistência social fez o atendimento e acolhimento de 22 pessoas até o meio-dia do domingo, onde que essas pessoas foram acolhidas por eles, pela saúde, feito essa triagem, feito o acolhimento e alimentação desse pessoal, porque tu imagina assim, você se pega sem nada, né? Perdeu tudo na maioria das vezes, que não conseguiu retirar de forma antecipada e teve o dano. Já durante a tarde, o abrigo, né, foi liberado, e quando eu digo abrigo foi liberado, as pessoas que estavam desabrigadas, elas não ficaram no abrigo público, elas foram para casa de parentes, amigos, então elas são consideradas pessoas desalojadas ou deslocadas, né? E à noite, novamente, a estrutura do abrigo voltou a funcionar, onde que forneceu em torno de 120 marmitas para as pessoas que estavam afetadas de forma direta. Então é importante dizer assim, existem várias ações que um plano de contingência do município, né, ele trata exatamente isso. Então hoje, a assistência social junto com a Defesa Civil levanta, né, os danos que foram as pessoas afetadas, né, e já começa-se o levantamento para itens de assistência humanitária e fornecimento pela Defesa Civil de Santa Catarina. Ontem à noite, era 11 horas da noite, já conversava com o coordenador municipal, que já começa a estruturar esse pedido. E o que é os itens de assistência humanitária, Guilherme, para quem está nos ouvindo? As pessoas que foram afetadas de forma direta, que têm o dano, a gente vai trabalhar desde a questão de cestas básicas, kit de higiene e limpeza, kit de acomodação, que é um cobertor, travesseiro, sobre lençol, o próprio colchão de algumas pessoas que foram afetadas, né? E outros materiais que são necessários para esse atendimento. Então é dentro dessa linha que nós viemos trabalhando. Tá certo. Peri, muito obrigado pelo seu tempo para conversar com a gente. Mais uma vez a nossa gratidão. O governador está vindo aí, acredito que deve anunciar também a liberação de recursos para esse processo de reconstrução da cidade, né? Exatamente, nós estaremos recebendo ele juntamente com o prefeito, né, municipal, às 10 horas no aeroporto municipal aqui de Xanxerê. Ontem à noite, né, a Casa Militar e o nosso secretário vinham conversando exatamente, alinhando algumas ações, né, que devem ser anunciadas pelo nosso governador do estado. Muito obrigado, Peri. Nós que agradecemos, um bom dia, e lembrando, Defesa Civil somos todos nós. Nós conversamos com o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri, agora 8 horas 6 minutos. Junto com a gente, Liberty Auto Center, Cressol, Marafim Móveis, Odonto Xanxerê e 4